Não, o duelo Shaolin não foi um delírio coletivo. Eu sei que pouquíssimos aqui realmente assistiram por completo esse desenho, então hoje é o dia que eu vou te explicar como iniciou e terminou o duelo Shaolin em poucos minutos, e como de costume, nos mínimos detalhes. O duelo Shaolin, na minha opinião, está no top desenhos da geração de ouro que tivemos ali em meados de 2000. O desenho acompanha 4 jovens guerreiros em seu árduo treinamento, lutando contra as forças do mal de Heilin, protegendo e recuperando os Shen Gong Wu, artefatos anciãos extremamente poderosos. E no meio de toda essa corrida para proteger e assegurar o Shen Gong Wu dos vilões, ambos os lados participam de duelos Shaolins. Essa é uma premissa bem simples, né? Mas não se engane, esse desenho é bizarramente bom e tem muitas lições interessantes. Bem, antes de mais nada, vamos voltar muitos anos e conhecer o grande mestre da Shi. 1500 anos no passado, a Terra sofria nas mãos da poderosa vilã Heilin Yuya. Yuya era imune a qualquer tipo de ataque vindo do Shen Gong Wu, então não tinha nenhum guerreiro capaz de derrotá-la frente a frente. Entretanto, seu terror só durou até o grande mestre da Shi a selar em uma caixa de madeira, onde ela ficaria por muito e muito tempo. Com o fim do grande mal, a paz começou a reinar sobre a Terra. Então, para evitar que os duelos Shaolins a destruíssem e pudesse instigar outros vilões a aparecerem, o grande mestre da Shi espalhou todos os artefatos mundo afora, e tudo permaneceu bem quieto por um tempo. Chegando agora no momento atual que o desenho tem início, os novos guerreiros Shaolins continuavam seus treinamentos, mas sem muita emoção, já que o mundo estava livre do mal. Quer dizer, até tinha um vilão ou outro, e principalmente um conhecido como Jack Spice, o garoto gênio do mal, mas aqui é que ele era bem atrapalhado e tecnicamente fraco, então não dava muito trabalho. Entretanto, quando seu pai lhe deu uma caixa de madeira de presente, tudo mudou. E sim, essa é a mesma caixa que o grande mestre da Shi selou Heilin Yuya. Infelizmente, o garoto acabou acidentalmente libertando a grande vilã depois de mais de 1000 anos. Yuya, vendo a gigantesca vontade de dominar o mundo que Jack tinha, lhe contou sobre o Shen Gong Wu, afirmando que ele seria capaz de realizar esse seu sonho caso colocasse suas mãos neles. Felizmente, nesse ponto da história, mesmo ressuscitada, Yuya ainda não tinha um corpo físico, então seu plano era contar com a ajuda de Jack Spice, encontrar os artefatos espalhados, para então, enfim, recuperar seu poder. Enquanto isso, do outro lado do mundo, no templo Shaolin, os anciões descobriram que Yuya estava de volta no mundo novamente, então era o momento deles reunirem seus guerreiros e partirem na busca de colocar suas mãos nos artefatos antes que Yuya ou Jack colocassem. Infelizmente, os atuais líderes Shaolins já estavam com uma certa idade, ficando praticamente impossível para que eles mesmos fossem atrás do Shen Gong Wu. Então, eles selecionaram 4 jovens garotos com potencial e capacidade de enfrentar esse desafio, sendo eles Omi, um órfão criado desde pequeno no templo Shaolin, Raimundo Pedrosa, um cria do rio, corajoso, preguiçoso e, como de costume do brasileiro, bem malandro. Esse cara é muito bom por ser brasileiro, mas ele é meu cuzão de vez em quando, principalmente com Omi. Depois desse, nós temos Kimiko, uma garota rica do Japão com incríveis habilidades de hacker. Em quarto lugar, nós temos Clay Bailey, um cowboy dos Estados Unidos que luta Tai Chi. E por último, mas não menos importante, nosso grande Dojo, um pequeno dragão chinês com mais de 3.000 anos que é capaz de detectar o Shen Gong Wu. O objetivo dos 4 aqui era apenas um: viajar pelo mundo inteiro atrás de recuperar o Shen Gong Wu antes dos vilões de Heilin. Infelizmente, como esse era um grupo formado por pessoas completamente diferentes, tanto em personalidade, culturas, gostos e afins, no início eles tiveram bastante dificuldade de trabalhar em equipe, mas eventualmente as coisas foram se acertando pouco a pouco e cada um ali ia conhecendo mais um do outro. Durante os primeiros confrontos contra os vilões, os heróis saem com uma gigantesca vantagem e conseguem recuperar alguns Shen Gong Wu. Nesse ponto, se tudo continuasse dessa forma, Jack e Yuya iam ser derrotados sem nem mesmo conseguir revidar. Então eles entenderam que era hora de reunir mais membros para sua equipe e organização do mal, para assim poder bater de frente contra os 4 guerreiros Shaolins. O primeiro membro que Jack recrutou foi um mímico mágico. Sua habilidade era bem interessante, e em um certo confronto ele foi capaz de até mesmo capturar Omi, Kimiko e Raimundo, os prendendo dentro de uma barreira invisível. Entretanto, quando ele bateu de frente com o poderosíssimo Clay, ele foi derrotado facilmente, e desde então ele nunca mais apareceu novamente do desenho. Infelizmente, eu gostava desse cara. Dessa forma, Jack seguiu fracasso atrás de fracasso. Seu objetivo nesse ponto ainda era reunir membros poderosos, e foi aqui que apareceu uma mulher gato. Quer dizer, seu nome é Catnap, mas enfim, mulher gato é bem melhor. Ela, por sua vez, era uma ninja bem talentosa, e foi capaz de até mesmo roubar o Shen Gong Wu das garras de tigre áurea das mãos dos Shaolins. Artefato esse que era capaz de criar uma fenda no espaço, onde o portador poderia entrar para escapar. Entretanto, mesmo que fosse poderosa, Catnap não estava muito interessada em dominar o mundo, ou qualquer coisa chata e difícil desse jeito. Então, ela só saiu com o artefato em mãos e queria se divertir, lutando contra os carinha do bem. Naturalmente, no fim, ela acabou sendo capturada pelos guerreiros Shaolins, que recuperaram o artefato que outrora foi deles. Em um ato desesperado, Jack Spice procurou por membros até mesmo pela internet, criando posts de recrutamento atrás de pessoas interessadas para lutar contra os monges Shaolin. E bem, felizmente acabou dando certo. O membro encontrado foi um gordinho chamado Tube
Mimura, que ironicamente, apesar de ser fofinho, era bem ágil. Além disso, ele também tinha em posse a Espada da Tempestade, um Shengon 1 com a habilidade de controlar os ventos. Para vocês terem uma noção de seu poder, ele foi capaz de até mesmo derrotar Raimundo em um duelo Shaolin. Entretanto, felizmente, isso foi bom para o pequeno Shaolin, porque ele começou a entender suas fraquezas do duelo e depois de muito treinamento e estudo, exigiu uma revanche contra o Mimura e derrotou-o facilmente, recuperando sua confiança e recuperando também os Shengon 1s que o vilão tinha roubado. Voltando para Jack Spice, ele novamente estava do lado do perdedor. Depois de tanto fracasso seguido, ele desistiu de procurar novos membros e no lugar criou ele mesmo, um robô que tinha a capacidade de mudar sua forma para qualquer pessoa que quisesse. Seu novo plano aqui era sequestrar Kimiko e a substituir por seu robô transformado, que agiria como um espião e ladrão dentro do templo. E bem, por mais que as ações do robô fossem um tanto estranhas, os outros guerreiros nem desconfiaram que algo tinha acontecido com a garota e que ela tivesse sido realmente substituída. Então, pela primeira vez, depois de muitos episódios, Jack saiu vitorioso, colocando suas mãos em muitos Shengon-U poderosos. Ao longo do tempo, ele colocou suas mãos no capacete de Jong, túnica de 2 toneladas, punho de Tebigong, olho de Dashi, bastão do macaco e pente de teia. E o motivo dele ter reunido especificamente esses é bem interessante, porque ao reunir esses itens, Jack foi capaz de invocar uma criatura milenar conhecida como Mala Mala Jong. Essa era pra ser uma criatura do bem, né, lutar junto dos mocinhos, mas como foi invocado pelos caras do mal, ele começou a seguir todas as ordens de Jack e Yuya. Com um poder tão grande em suas mãos, é óbvio que os dois vilões ordenaram que Mala Mala atacasse o templo e destruíssem os monges Shaolins. No entanto, do outro lado, os monges descobriram que essa criatura milenar estava vindo os atacar, e o plano principal era que os anciões e demais monges enfrentassem a criatura, enquanto Omi, Clay, Kimiko e Raimundo se escondiam nas montanhas junto dos Shengon 1 que eles ainda estavam em posse. No entanto, Raimundo estava com muito medo de que seu mestre fosse ferido ou até mesmo morto, então o desobedeceu e desceu da montanha para ajudá-lo. Apesar dessa sua ação ter salvado a vida do velhote, ele colocou em risco seus 3 amigos, já que sua localização acabou sendo exposta. Felizmente, Omi foi rápido demais e com a ajuda da garra do Tigre Áureo, abriu uma fenda no meio da criatura, acabando com ele de uma vez por todas e trazendo a vitória para os mocinhos. Dessa forma, tudo foi resolvido e a Terra ficou em paz por alguns momentos. Além disso, Omi, Kimiko e Clay foram promovidos no ranking dos Shaolins, enquanto o Raimundo ficou de fora dessa promoção, porque ele desobedeceu seu mestre e quase destruiu tudo. E bem, isso acabou frustrando muito o jovem garoto, que ficou sem entender o porquê de não ter sido promovido, mesmo fazendo bem e salvando os seus companheiros. Então, depois de ser humilhado dessa forma, ele desistiu do lado do bem e juntou forças com o lado do mal, prometendo ajudar Yuya a recuperar sua forma humana. Dessa forma, depois de mais algum tempo, Raimundo enganou seus companheiros mais uma vez e roubou o único artefato que faltava para trazer a forma humana de Yuya de volta. Assim que a vilã voltou, seus poderes ainda não estavam 100%, mas mesmo assim ninguém ali tinha forças para derrotá-la. Então ela primeiramente recompensou Raimundo, depois de tudo que ele fez, dando qualquer coisa que ele pedisse. E logo depois começou seu reinado tirano pelo mundo, dominando o templo Shaolin e capturando todos os monges que estavam ali. Nesse ponto da história, Raimundo tinha tudo o que queria, mas sentia falta de seus amigos. Então ele tentou dá-los mais uma chance, oferecendo uma vaga no lado do mal. Porém, é óbvio que Omi, Kimiko e Clay negaram sua oferta e fugiram pouco tempo depois da prisão. Mesmo que tivessem fugido, os 3 não tinham poderes para enfrentar Yuya. Bater de frente com ela agora era basicamente pedir para morrer. Então Omi teve a brilhante ideia de viajar no tempo para o passado com a máquina do tempo feita por Jack Spice, onde se encontraria com o grande mestre da Shin. E sim, Jack estava temporariamente no lado do bem, porque ele queria dominar o mundo sozinho e não com Yuya. Enfim, de qualquer forma, Omi chegou no passado com a ajuda da máquina e pediu para que o grande mestre da Shin fizesse uma nova prisão que Yuya ficasse presa para sempre. Felizmente, depois de muito implorar, o mestre acabou aceitando sua proposta e fez a caixa de madeira. Mas infelizmente, Omi percebeu que não tinha como ele voltar para o futuro, já que não tinha máquina do tempo. Então, para resolver esse problema, ele simplesmente congelou a si mesmo e esperou mais de 1000 anos para chegar à sua era de volta. Cara, por mais que tenha sido muito bizarra essa ideia, no fim deu certo. Não me pergunte como, não entendo, só sei que deu. Enfim, 1500 anos depois, Omi chegou e os mocinhos começaram sua luta contra a grande vilã Yuya. No início, os 4 guerreiros Shaolin, junto de Jack, estavam em desvantagem e aparentemente iam perder, mas felizmente, no fim de tudo, nosso grande Raimundo foi capaz de salvar tudo e prendeu Yuya com suas próprias mãos. Depois disso, Raimundo entendeu o peso de seus atos e pediu perdão para seus antigos companheiros, o qual prontamente o aceitaram de volta. Raimundo então voltou para o lado bem e junto dos 4 mocinhos continuaram atrás dos Shengon-Us restantes. Voltando para Jack, apesar dele ter unido forças com os Shaolins para enfrentar Yuya, ele ainda era um cara do mal e queria dominar o mundo. Então deixou o lado do bem de lado e seguiu seu próprio caminho, tecnicamente voltando a ser o vilão e enfrentando os mocinhos com o passar do tempo nos duelos pelos artefatos. Dito isso, mais algum tempo se passa e Jack Spice tem uma nova ideia brilhante. Ele então criou uma versão de si mesmo robótica com consciência
consciência que lhe ajudou a roubar o Caco de Relâmpago, um Shengon que dá ao usuário a habilidade de andar na velocidade da luz por um certo período de tempo. Entretanto, estamos falando de Jack aqui, então é óbvio que acabou dando merda no meio do caminho. Ele e sua versão robótica acabaram tendo um desentendimento sobre o uso do artefato, o que acabou dando a chance perfeita para a Homem entrar em ação, recuperar o Caco Relâmpago das mãos do vilão e salvar o dia mais uma vez. Depois de mais uma derrota, o garoto gênio do mal se viu em uma situação complicada e sua única saída restante foi vender o Shengon que ele ainda tinha em posse, para que assim ele conseguisse criar um robô capaz de enfim derrotar os monges Shaolins. A pessoa misteriosa que comprou os artefatos foi Panda Duba, um grande chefe do crime chinês. Então é óbvio que ele usou seus itens para o mal, roubando, destruindo e tirando a vida de inocentes. Mas no fim, felizmente seus planos foram frustrados por Jack Spice, que o enganou fingindo ser seu aliado contra os guerreiros Shaolins. No fim ele foi preso, tentou voltar em alguns episódios futuros, mas acabou perdendo novamente e ficou por isso mesmo. Depois desse evento, os guerreiros Shaolins receberam a missão de recuperar as Areias do Tempo, um Shengon extremamente poderoso com a habilidade de viajar no tempo, podendo ir para o futuro passado facilmente. Em hipótese alguma, essa relíquia poderia cair nas mãos erradas. Então, os 4 jovens guerreiros começaram a viajar junto de seu dragão Dojo por muito tempo, mas infelizmente sem nenhum sinal do artefato. Depois de muito esforço, eles descobriram que na verdade a relíquia estava escondida perto do templo, mas ironicamente, antes que pudessem pegá-lo, Jack acabou sendo mais rápido e pegou na frente deles. Muita coisa acontece nesse meio tempo, tem uma briga generalizada e para vocês terem uma noção, até mesmo as versões futuras de Jack Spice e Homem chegaram para essa bagunça. No fim das contas, Homem e o Homem do futuro são capazes de assegurar o Shengon e como seria muito perigoso deixar essa relíquia sozinha nessa era, o velhote Homem o levou para o futuro, onde estaria seguro para todos sempre. O próximo oponente que os Shaolins enfrentariam seria o grande Chase Young, um vilão imortal, tido como uma referência por muitos. Tipo, ele era bem conhecido e até mesmo o garoto gênio do mal o tinha como ídolo, nutrindo um grande respeito. Entretanto, ele não era um vilão antes. Na verdade, ele era um cara do bem, amigaço do grande mestre da Shi. Então, meio que ele não buscava fazer o mal e nem se importava muito com o que Jack fazia em sua busca atrás do Shengon. Seu único objetivo agora era continuar jovem, fazendo sopa de dragão. E por coincidência, nós temos um pequeno dragão dando sopa por aí. Exatamente, nosso grande Dojo. Infelizmente, ele acabou sendo capturado por Chase, o que fez todos os monges correrem para salvá-lo, já que Dojo era muito importante para todo o templo Shaolin. Felizmente, tudo deu certo e eles conseguiram salvar o bobão antes dele ter virado um ensopado. Nesse meio tempo, acabou tendo um duelo Shaolin entre Homem e Chase Young, o qual Homem saiu vitorioso. Entretanto, o ponto importante aqui é o que acontece depois, porque Chase Young ficou encantadíssimo com as habilidades e potencial que Homem tinha, então tentou de todas as formas transformá-lo em um vilão ou trazê-lo para o seu lado. E um outro ponto importante é que, segundo uma antiga profecia, Homem é o único guerreiro que um dia seria poderoso bastante para derrotar Chase, o que explicaria essa obsessão dele em tornar o jovem monge seu aprendiz. Dito isso, o vilão elabora um plano brilhante. Ele envia o mestre Fung para o mundo Yin Yang e engana Homem, mandando ele ir salvá-lo. Homem prontamente se preparou, mesmo com seus amigos pedindo para ele não ir, mas felizmente com a ajuda de Chase Young tudo deu certo e o mestre foi salvo. Entretanto, depois de retornar do mundo Yin Yang, Homem já não era mais o mesmo. Sua aparência e até mesmo personalidade mudaram completamente. O motivo disso é que seu Shibon acabou ficando preso no mundo Yin Yang, o que acabou o tornando uma pessoa do mal. Depois desse dia, ele acabou indo para o lado de Heilin e se tornou discípulo de Chase Young, porque na mente dele, Chase foi a única pessoa que confiou realmente em seu plano para salvar seu mestre, enquanto todos seus antigos companheiros estavam contra ele. Depois de algum tempo da partida de Homem, seus amigos junto de seu mestre perceberam que tudo isso foi um plano feito pelo próprio Chase Young, então eles correram para tentar trazer seu amigo de volta para o lado do bem. De início, eles foram até o mundo Yin Yang e recuperaram o Shibon de Homem, voltaram para a Terra, onde tiveram uma dura luta com ele, e felizmente, depois de muito esforço, devolveram o Shibon para o garoto, o retornando para a luz. Com isso, o dia foi salvo e todos os 4 guerreiros Shaolins tiveram novamente uma promoção em seus ranks. Depois disso, nós temos um novo problema na Terra, Hannibal Roy Bean, um dos maiores e mais poderosos vilões que a Terra já viu. Ele acabou conseguindo escapar de sua prisão no mundo Yin Yang com a ajuda da ave Yin Yang. Ficou muito redundante, mas são os nomes. Esse cara é simplesmente o responsável por levar Chase Young para o lado do mal, deixando de lado seus antigos companheiros, o grande mestre Daishi e o monge mestre Guan. Homem, por sua vez, ao descobrir que o responsável por mudar Chase estava de volta à Terra, imediatamente tentou encontrar uma forma de mudar o destino de seu amigo. Ele então teve a brilhante ideia de usar as areias do tempo para voltar ao passado e impedir que Chase virasse para o lado do mal. No entanto, seu plano acabou falhando e ele só piorou a situação, porque ao impedir e salvar o Chase, o grande vilão Hannibal foi atrás do monge mestre Guan e o transformou em um cara do mal, tornando o futuro muito, mas muito pior. Felizmente, Chase, que agora estava 100% focado em proteger as pessoas e salvar a Terra, decide sacrificar seu próprio eu para impedir esse futuro caótico.
caótico. Dessa forma, felizmente no fim, tudo voltou ao normal e o mundo foi salvo do colapso iminente. Depois desse evento, um líder para o grupo de monges Shaolins seria selecionado, e por incrível que pareça, o escolhido não foi homem, e sim Raimundo Pedrosa. Homem, obviamente, imaginou que ele seria o escolhido, então ficou muito abalado, tanto que chorou por algum tempo. Mas no fim, ele entendeu o porquê e aceitou as escolhas de seu mestre, reconhecendo Raimundo como seu líder. Entretanto, os monges não têm um único dia de paz, né? Então, logo após a cerimônia, o templo acabou sendo atacado por quase todos os vilões que eles derrotaram nos episódios passados. E bem, dessa forma, o duelo Shaolin chegou ao fim, com o início de um combate épico. O resultado, infelizmente, nós não sabemos, né? Mas eu acredito que o bem venceu. Então, por hoje é isso. Obrigado por você que ficou até aqui. Não se esqueça de deixar um like, que isso ajuda muito. Te vejo na próxima. Bebam água, fiquem bem e valeu!